Aleluia. Todos já abriram a Bíblia em Mateus capítulo 14, versículo 22? Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Aleluia. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aleluia. Fechem os seus olhos. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite na tua presença, pelo teu povo, Senhor, reunido aqui, cada irmão e irmã. Pai, neste momento nós apresentamos a ti, Senhor, a nossa reflexão, a nossa meditação na tua palavra, e te pedimos, Senhor, venha falar com a tua igreja, Pai. Tira, Senhor, do nosso meio toda distração, todo impedimento, todo obstáculo, Pai, para podermos ouvir a tua voz e entender, Senhor, em nossos corações. Deus, nós te pedimos, fala conosco diretamente do teu trono, Pai, que a tua semente possa penetrar, possa brotar em nossos corações, Senhor, enraizar e dar frutos, Deus, frutos que permaneçam, Pai. Pela tua misericórdia, a tua graça, Senhor, usa a minha vida, Senhor, nessa noite, como instrumento em tuas mãos, Pai. Oh Deus, para trazer para a tua igreja, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. E em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Aleluia. Aplauda mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra tão famosa, essa história, Jesus andando sobre as águas, Jesus convidando um dos seus discípulos para andar com ele. E tenho certeza que muito nós já ouvimos a respeito dessa palavra, mas o maravilhoso é que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A cada dia que você medita na palavra de Deus, que você pega uma porção das Escrituras e você ora, e você fala com Deus, você medita na palavra, Deus fala com você. Você escuta a voz de Deus, Ele te revela algo novo, e Ele te revela algo para aquele momento que você está vivendo. E eu creio que Deus tem algo para falar com a igreja aqui essa noite, porque ao estar clamando hoje a Deus pela manhã, Deus me falou: vai para Mateus 14 e fala com a tua igreja. Aleluia. E Deus colocou no meu coração algumas coisas que Jesus Cristo, Ele ensinou para os seus discípulos, e mais especificamente para Pedro, diante dessa situação, diante dessa ocasião que eles viveram. E é algo que Pedro aprendeu ali, uma lição foi dada para ele, mas que se estende para os outros discípulos e que se estende para nós aqui hoje, se estende para a igreja do Senhor Jesus nos dias atuais. E eu vejo
que apesar de toda essa situação que estava ali acontecendo, como vocês acompanharam comigo a leitura, Jesus, ele insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele, deixando bem claro que ele estava na terra, ele ficou e enviou os discípulos no barco sozinhos. E depois ele despediu a multidão e ficou mais uma vez sozinho e subiu até a montanha sozinho. E os discípulos que estavam ali no barco com ele, eles vivenciavam uma situação que para eles estavam já em alto mar e estavam sozinhos também. Diz a palavra que o barco já estava a uma certa distância, uma distância considerável, e Jesus ainda estava no monte, e inclusive começou a acontecer uma tempestade. O vento começou a soprar, o mar estava agitado e as ondas batiam contra o barco onde estavam aqueles discípulos. Aleluia. Mas no versículo 27, nós lemos que Jesus, ele já estava, no momento que estava acontecendo aquela tempestade, no momento que estava o vento soprando e a água batendo contra o barco, no momento que os discípulos olharam para fora, eles já avistaram Jesus Cristo. Aleluia. E diante daquele momento que eles entraram em pavor, em medo, começaram a gritar, olharam para Jesus e não o identificaram. Parece um pouco óbvio, porque diz a palavra que era na quarta madrugada, que seria entre 3 e 6 horas da manhã. Muito provavelmente estava escuro, ou começando a nascer o sol. E diante daquela situação toda, escuridão, tempestade, eles viram um homem andando sobre as águas, acharam que era um fantasma. Mas Jesus falou para eles: coragem, sou eu, não tenham medo. E Jesus com isso, ele estabelece e restabelece na vida daqueles discípulos a confiança que eles têm que estar nele o tempo todo. E eu tenho certeza que muitas vezes nós aqui vivenciamos situações como essas, onde nós começamos a nossa caminhada com Jesus, ou talvez você até, diante de uma posição, que você orou para Deus: Deus, eu devo me mudar de casa, me mudar de cidade, me mudar de emprego, e Deus fala para você sim, e você obedece a voz de Deus, você faz aquilo que Ele te ordenou para fazer, e muitas vezes diante de situações e circunstâncias que podem se assemelhar para nós como tempestades, ou sejam problemas, dificuldades que começam a aparecer naquela posição que você está, que Deus te colocou, de repente você começa a ficar com medo, de repente começa a dar um pavor, dá uma insegurança, uma desconfiança. Aleluia. Mas Jesus, ele fala para mim, para você aqui nessa noite: não duvide, porque enquanto estiver com tempestade chegando no seu barco, não duvide, você pode olhar para fora que Jesus já está ali do teu lado. Jesus já está de olho, antes do problema chegar para você, Ele já vai estar do teu lado, entrando com provisão, mostrando para você que você não tem o que se preocupar, porque Ele está do teu lado, Ele está observando o que está acontecendo com você, o que está acontecendo com o barco onde você está, o que está acontecendo com o mar onde você está, e Ele está ali em prontidão para te ajudar, para fazer o que for necessário na tua vida. Aleluia. Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. O nosso Deus, Ele é todo poderoso. Jesus Cristo, Ele é todo poderoso, conhecedor de todas as coisas. Você acha que Ele vai esperar o barco afundar para Ele estar do teu lado? Jesus está com você. Ele está falando: meu filho, olhe para fora e observe, porque eu estou caminhando contigo.
Muitas vezes Jesus deixa a gente caminhar um pouco sozinho. Ele se afasta um pouco para testar, para nos provar, para ver qual vai ser a nossa reação diante dos problemas, diante das dificuldades. Mas em nenhum momento Ele vira as costas para você. Ele está sempre de olho para você. Ele está sempre de olho para o teu barco. Ele está sempre de olho para o mar. E mais, Ele tem controle sobre o mar. Oh, glórias a esse Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré. E por isso que Ele está dizendo para você aqui nessa noite: coragem. Coragem. Ou seja, ausência de medo. Por quê? Porque ao você observar atentamente, você vai ver que o próprio Deus, Jesus Cristo, o grande eu sou que nós cantamos aqui hoje, está com você. Ele está do teu lado. Então é motivo para você tirar todo o medo e você ter coragem. Eu não sei o que você está passando na tua vida, não sei qual é a dificuldade, não sei qual é a área da sua vida que você está com uma sensação de que Jesus está longe, mas Jesus te trouxe aqui essa noite para falar: meu filho, eu estou mais perto do que você imagina. Aleluia. E mais, eu tenho controle sobre todas as situações. Oh, glórias sejam dadas ao grande eu sou, Jesus Cristo, o próprio Deus, Jesus de Nazaré. Aleluia. E Jesus, Ele vai, nessa história, Ele vai nos trazendo outros ensinamentos. E o segundo deles, o primeiro é a confiança, que devemos estar sempre firmados no Senhor Jesus. E a segunda lição que nós aprendemos é o objetivo. O objetivo das nossas vidas. Qual é o objetivo da sua vida? Qual é o seu objetivo na sua vida familiar, na sua vida profissional, nos seus estudos? E qual o seu objetivo final da sua vida? Isso tem que estar sempre muito bem alinhado e estabelecido nas nossas mentes e em nossos corações. E aqui nós aprendemos uma lição com Pedro, que diz no versículo 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E com isso eu aprendo que Pedro, um discípulo de Jesus, ele nos ensina que um discípulo quer estar sempre onde o seu mestre está. É assim que funciona o discípulo. Se ele era naquele momento discípulo de Jesus, uma coisa era óbvia: ele queria aprender com aquele mestre, para um dia chegar onde aquele mestre estava. Esse era o objetivo. O objetivo da vida de Pedro era ser como o seu mestre. Qual que é o seu objetivo de vida aqui hoje? Nessa brevidade de vida que nós temos, que não passa de acordo com a Bíblia, de 120 anos, aqui na terra, pode parecer muito para nós, mas para um Deus que é eterno, e para a eternidade que nos aguarda, isso não é nada. Então qual que é o seu objetivo de vida? E nós devemos sempre voltar para a palavra e entender que o nosso objetivo é estar sempre onde Jesus está. Oh, glória a Deus, Ele mesmo prometeu: eu voltarei para te levar, para vos levar, para que vocês estejam onde eu estiver. É desejo do próprio Jesus que os seus discípulos estejam onde Ele está. E esse é o objetivo da minha vida, esse é o objetivo da sua vida. Ser como Jesus, somos imitadores de Jesus, para fazer aquilo que Ele fez aqui na terra. Ele fez a diferença, nós estamos aqui para fazer a diferença. Ele é a luz do mundo e Ele disse: vós sois a luz do mundo. Oh, glória a Deus. E Jesus, Ele quer que você busque isso, Ele quer que você tenha esse objetivo na sua vida. Fazer as mesmas coisas que o Mestre fez e faz. Em João 14:12, Ele mesmo prometeu: digo-lhes a verdade,
Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Aleluia, glória a Deus. Será que nós vamos crer dessa maneira? Crer no Senhor Jesus, aleluia, para realizarmos as mesmas obras que Ele realizou, para vermos milagres como nós testemunhamos uma aqui hoje, de uma cura de câncer. Não é todo dia que nós recebemos uma cura como essa, amém? É por isso que Jesus falou, vocês vão viver essas coisas. Se vocês crerem, vocês farão obras maiores inclusive. Aleluia, quem está aqui com esse objetivo na tua vida? Levante sua mão. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor Jesus. E Pedro, como um bom discípulo, ele sabia que ele deveria obedecer ao seu mestre e não fazer nada fora da vontade do mestre. Por isso que ele não saiu que nem um doido, pulou do barco e saiu andando, falando: Jesus, eu vou até você. Ele precisava antes ouvir a voz do mestre, a ordem do mestre. Por isso que ele fez essa prova: Jesus, se for você, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Aí ele ouviu o mestre falando, Jesus falando, venha. Glória a Deus. Aí Pedro pulou daquele barco e começou a andar sobre as águas, realizando a mesma obra que o mestre estava realizando naquele momento. Andando sobre as águas no meio de uma tempestade. Daquela maneira saiu Pedro, andando sobre as águas. E aqui nós precisamos tirar uma lição de que em nenhum momento da sua vida você deve sair agindo fora da vontade de Deus, fora da ordem de Deus na sua vida. Peça para Ele, em cada situação, em cada circunstância, cada decisão que você tiver que tomar, peça para Ele: Deus, é isso que você quer que eu faça? E saiba, tem momentos que Deus não vai falar nitidamente com você na oração, porque a própria palavra dele já te dá a resposta. Aleluia. E é nosso dever conhecer a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Mas saiba, Jesus, Ele vai sempre te dar a ordem, Ele vai sempre te dar a palavra dele: venha, faça isso, faça aquilo, vá. Ide por todo o mundo e pregue o evangelho por todas as nações. Aleluia. Vá, faça. E quando você tem a ordem, quando você tem a palavra do seu mestre na sua vida, isso quer dizer que você tem a bênção dele naquilo que você vai fazer. Aleluia. Quantos passam aí, tem algum momento de decisão que você precisa tomar alguma atitude na sua vida? Levante sua mão se você está passando por isso. Olha aí, Deus está falando para você: ouça a minha voz, ore, vá para a palavra e haja de acordo com a minha palavra, com a minha voz, e você vai ter a bênção do Pai, a bênção do Mestre, e você vai ver o que Deus vai fazer diante dessa atitude, diante dessa decisão tomada de acordo com a palavra de Deus. Ele abençoa a sua caminhada. Oh, glória a Deus. E com isso você é capaz inclusive de andar sobre as águas, se Ele te mandar andar. Será que você entendeu? Será que você entendeu? Se Jesus Cristo te mandar andar sobre as águas, você é capaz de andar sobre as águas. Se Jesus te mandar pregar o evangelho, você é capaz de pregar o evangelho. Se Jesus te mandou ser testemunha dele por onde você andar nessa terra, você é capaz de ser testemunha de Jesus por onde você andar. Aleluia. Não tem ordem que Jesus nos dê que nós não sejamos capazes de realizar. Ele nos conhece mais do que nós mesmos. É por isso que quando você ouvir Deus falar, vá e faça. Mesmo que você não saiba como você vai fazer,
mas você vai e faz, porque você sabe quem te ordenou, porque você sabe quem está abençoando a tua ação. Assim como o rei Davi, que não sabia como de imediato ele ia matar, ele ia derrotar aquele gigante, mas ele sabia que aquela afronta seria impossível aceitar, e ele foi em nome do Senhor dos exércitos, aleluia, sem espada, sem escudo, sem arco e flecha, aleluia, glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. E a terceira coisa que Deus nos ensina: primeiro, a confiança. Segundo, o objetivo. E em terceiro lugar, o foco. Ah, mas não é a mesma coisa que o objetivo? Não, pelo menos aqui, nessa ocasião, é diferente. E eu quero que você entenda comigo. A direção, o objetivo, é o alvo, é aquilo que você quer alcançar. Mas o foco é para onde os seus olhos estão direcionados. Não a sua mente e o seu coração, mas o seu olhar. E é isso que nós aprendemos com essa história, com o que aconteceu com Pedro, que ele começou a andar sobre as águas e foi, o versículo 29 diz, ele foi na direção de Jesus. E no versículo 30, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Então vejam, esse reparou, que diz aqui na palavra, quando ele reparou no vento, significa ele deu atenção, voltou a atenção para o vento. A princípio, quando ele saiu do barco, Pedro, que estava ali no barco, ele saiu, se levantou daquele barco, pisou na água, ele olhou para Jesus e ele foi sobre as águas em direção a Jesus, é o que diz a palavra. Porém, em determinada situação, em determinado momento, ele começou a sentir o vento batendo, e ele deu a atenção dele para o vento. Ele reparou no vento que estava batendo contra ele, e ele tirou os olhos de Jesus, começou a olhar para a tempestade, e nesse momento ele começou a afundar. E isso diz respeito muito à nossa vida. Muitos de nós vivenciamos isso muito nas nossas vidas. Que é quando você estabelece um objetivo na sua vida, e aí nós devemos então começar a reparar nas atitudes que nós tomamos. Muitas vezes nós, por exemplo, como jovens, eu quero passar no vestibular, eu quero passar na FUVEST. Aí você liga de manhã para o jovem, está dormindo. À tarde, está dormindo. À noite, foi para o cinema com os amigos. Aí no outro dia, a mesma coisa. No outro dia, a mesma coisa. Aí no outro dia, em vez de ir no cinema, ele vai no boliche. Ou seja, ele está com aquele objetivo. Eu vou passar no vestibular, eu quero passar no vestibular, eu quero passar na FUVEST. Mas o foco dele está totalmente fora do objetivo. E isso se aplica em todas as áreas das nossas vidas. Você quer ter uma família abençoada? Seu objetivo é ter um casamento abençoado, um casamento sólido, uma família alegre, feliz, em comunhão, família unida. Aí você diz isso da boca para fora, mas onde está seu foco? Porque ao invés de olhar para sua esposa, você está olhando para a esposa dos outros.
Porque ao invés de cuidar do seu filho, está cuidando da vida de todo mundo no seu trabalho, por onde você passa, mas você fala que você tem o objetivo de ter uma família feliz, e o seu foco está virado 180 graus para o outro lado. Tem o objetivo de ser um empresário bem-sucedido, e o foco está não sei aonde. Quem está entendendo diz amém. Você estabelece o objetivo, você tem que focar o seu olhar naquele lugar. Quem tem o objetivo de ir para o céu? E por que você está olhando só para a terra? Por que muitas vezes olhamos para coisas materiais que não encontraremos lá no céu, e essas coisas fazem a gente desviar os nossos olhos do Senhor Jesus e das coisas celestiais? Queremos coisas eternas e o nosso foco está em coisas efêmeras. Queremos coisas eternas e o nosso foco está em coisas passageiras. Pedro queria ir até Jesus, e ele focou no vento e na tempestade, e aquilo que podia afundar, e o que aconteceu com ele foi realmente se afundar. E o que Jesus está falando para a igreja é: se você quer o céu, se você quer a eternidade, não desvie o seu foco da eternidade, porque o resultado vai ser afundar. Aleluia! Não basta você dizer o que você quer, você tem que agir em conformidade com isso. Toda a sua vida tem que estar de acordo com o seu objetivo. Quem já viu aqueles atiradores de arco e flecha? Já viu algum deles falar assim: eu vou acertar aquele alvo? Qual vai ser o resultado? O objetivo dele é o alvo, e o foco dele é não sei o que. É o passarinho lá na árvore. Nem mesmo se ele ficar olhando para o concorrente, para o oponente dele que vai atirar no outro alvo, não vai dar certo. Qual que é o seu alvo? Qual que é o seu objetivo? Será que o objetivo das nossas vidas é imitar Jesus verdadeiramente, genuinamente? Se for o nosso foco, tem que ser Ele. Só Ele e nada mais, ninguém mais. Nosso foco tem que estar bem ajustado no nosso Mestre Jesus. Aleluia. O vento, a tempestade, as dificuldades, elas estão sim à nossa volta e sempre estarão. Mas o nosso olhar, o nosso foco nunca pode sair de Jesus Cristo. Nunca pode sair do nosso provedor, do nosso Deus Todo-Poderoso. Da onde virão as soluções, os milagres da nossa vida? Nosso foco é Ele. Se o objetivo é, o foco também tem que ser. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. O que aconteceu com Pedro? Ele estava andando sobre as águas, em direção a Jesus, focado em Jesus. Mas no momento que ele mudou o foco, veja que Pedro não mudou o objetivo dele. O objetivo dele era ir até Jesus. O objetivo dele era andar sobre as águas. Porém ele mudou o foco. E ele começou a afundar. Aleluia, Deus está nos alertando para a gente reajustar o nosso foco nele. A gente começa a caminhada com Ele, focado nele, e tem que continuar focado nele até o fim. Não mude o foco na sua caminhada. E eu te digo uma coisa: no temor do Senhor é impossível seguir a Jesus olhando para o lado. Você vai tropeçar.
Vai vir um buraco, você vai cair. Vai vir uma pedra, você vai bater com a canela. Para você seguir a Jesus, você tem que olhar para Ele. Você tem que se focar nele. Porque Ele é o objetivo, nada mais. Aleluia. E a nossa fé, nós sabemos muito bem que a nossa fé depende muito mais. Veja bem que Deus está falando aqui hoje. A nossa fé depende muito mais do nosso foco do que do nosso objetivo. Querer ir para o céu, quantos? Se a gente perguntar isso num estádio, no meio de um jogo de futebol, se eu perguntar quantos querem ir para o céu, quantos não estarão levantando a mão naquele momento? Quantos querem a vida eterna? Ter esse objetivo é uma coisa, agora se focar realmente nisso, focar a sua vida nisso, faz toda a diferença. E a nossa fé, ela depende do nosso foco. Por isso que 2 Coríntios 5:7 diz: nós andamos por fé e não por vista. Se deixarmos a nossa vista nos conduzir diante de todos os problemas que nós vemos, a nossa fé vai balançar e nós iremos afundar. Assim como aconteceu com Pedro. Por isso que nós temos que focar. O objetivo é Jesus. Então foca no Jesus. Se foca em Jesus. Aleluia. Porque é Ele que vai te dirigir. Ele que vai te conduzir. Ele que vai te fazer andar sobre as águas. Oh, glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. E o que Jesus ensina para nós, já para concluir essa palavra, é que é preciso haver coerência no nosso objetivo e no nosso foco. Quando nós queremos algo, nós precisamos mirar naquilo. E veja que no final, Jesus ele fala essa palavra para Pedro. Pedro, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Essa palavra duvidou, ela na sua origem, na sua raiz, no grego, ela tem um significado de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Está dividido em dois lugares. Ou seja, está pensando ao mesmo tempo em duas coisas contrárias. E foi isso que Jesus identificou em Pedro. Por que você duvidou? Porque você ao mesmo tempo estava olhando para mim e ao mesmo tempo começou a olhar para o vento e para a tempestade? Porque nós ao mesmo tempo queremos o reino de Deus aqui na terra e também ao mesmo tempo queremos ser reis aqui na terra e ter prosperidade, bênção financeira, e muitas vezes atropelamos tudo por causa disso. Porque muitas vezes queremos as coisas eternas, mas ao mesmo tempo ficamos pensando nas coisas terrenas e nos problemas, e nós começamos a duvidar das promessas eternas de Jesus. Jesus que nos promete estar conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. Mas na hora que chega um problema, uma dificuldade, nós duvidamos e começamos a pensar em como esse problema vai acabar com a gente. E Jesus está falando: por que você duvida? Por que você está duvidando do meu poder? Por que você está duvidando de que eu estou do teu lado? Por que você está duvidando que eu estou de olho em você e eu estou cuidando de você? Aleluia. Jesus está falando, então não duvide. Deus quer você 100% do seu tempo focado, olhando só para Ele. É isso que Jesus está falando para você aqui hoje. Ele quer você 100%
100% do seu tempo olhando só para Ele e para mais nada e para mais ninguém. Vai vir a dificuldade, você sente que está vindo, você sente a luta, mas você não foca o seu olhar na luta e na dificuldade. Você continua olhando para Ele e você continua andando, seguindo em frente, sabendo que quando você olha para aquele que tem todo o poder, Ele pode te fazer inclusive andar sobre as águas. Ele pode te fazer vencer obstáculos que você jamais imagina. Jamais tire os olhos dele. Jamais tire o seu foco do Senhor Jesus. Aleluia, eu quero que toda a igreja coloque-se de pé neste momento. Aleluia. Nossa vida espiritual é como uma caminhada sobre as águas, confiando 100% em Jesus. É por isso que para a nossa caminhada espiritual, para a nossa jornada, nós temos que estar o tempo todo 100% olhando para Jesus. Aleluia. E glória a Deus. Porque assim como foi com Pedro, muitas vezes acontece na nossa vida. Nós desviamos o nosso olhar, começamos a afundar, e basta você clamar ao Senhor Jesus. Ele estende a mão, Ele te salva, Ele te tira daquela situação, Ele caminha com você sobre as águas e Ele fala: meu filho, minha filha, volte a reajustar o seu foco e continue a sua caminhada, porque eu estou contigo. Você é capaz. Se eu falei para você ir, vá, porque você é capaz. Eu estou contigo, eu estou com você. Aleluia. Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus está chamando aqui nessa noite. Quem quer ir para o fundo com Ele, nessa caminhada, sabendo que vai vir tempestade, que pode vir vento, pode vir o que for, mas você sabe que você está com Ele e você quer caminhar sobre as águas, aleluia, na sua jornada espiritual. E eu quero que você, se você tem esse desejo no teu coração, se você tem esse objetivo, saia do seu lugar e venha aqui à frente e ajuste o seu foco em Jesus. Jesus está chamando seus seguidores, os seus discípulos, que vão se focar nele e vão ter essa possibilidade, essa resistência de andar sobre as águas. Não importa o que for, você vai caminhar e você só vai olhar para Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Se você está passando por qualquer luta na sua vida, por qualquer dificuldade, Jesus está falando: meu filho, venha. Venha aqui na frente, reajuste o foco. Reajuste o foco. Porque você está preocupado com a tempestade, mas você esqueceu que eu estou aqui, logo aqui do teu lado, olhando para você. Antes do vento começar a soprar, eu já estava aqui cuidando do teu barco. Eu já estava aqui do teu lado, de olho em você e no seu barco. Oh, glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Vamos cantar isso.